Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo do canal Crochê da Camila. O artesanato de hoje é esse lindo tapete azul. Ele tem 75 centímetros de comprimento por 52 centímetros de largura aproximadamente. E para fazer esse trabalho eu vou utilizar o fio barroco Max Color da Círculo. É o novelo tamanho 6, né? O fio número 6. E ele é na cor 2856. Eu vou usar também a agulha para crochê da Círculo, tamanho 3,5, certo? E para os arremates eu vou utilizar uma tesoura. Pode ser qualquer tesoura que vocês tenham aí. Esse trabalho, esse tapete, ele possui, deixa eu ver quantas carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, ele possui 13 carreiras. É um tapete bem fácil. Os pontos empregados na execução desse tapete são ponto correntinha e ponto alto. Além disso, aqui no bico, deixa eu mostrar mais de pertinho para vocês. Eu vou usar também um ponto baixo para prender aqui o bico, certo? Então, eu vou usar ponto alto, ponto correntinha e ponto baixo. Se você tiver alguma dúvida de como eu faço esses pontos, a gente já tem alguns vídeos aqui no canal ensinando passo a passo cada um desses pontos. Vamos então ao artesanato? Vamos começar o trabalho de hoje fazendo uma laçada com a mão direita, uma laçada com a mão esquerda. Vou passar uma por dentro da outra, assim, ajustar com o fio que vem do novelo, certo? Agora eu vou ajustar essa minha laçada para eu trabalhar com a minha agulha, que é a 3,5. Vamos lá então. Introduzo a agulha e eu vou partir fazendo correntinhas. Para começar esse trabalho, eu preciso fazer 38 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui um cordão, assim, só que com 38 correntinhas. Se você tiver alguma dúvida de como faz o nó inicial e as correntinhas, eu vou deixar um link ensinando a fazer as correntinhas aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Então, eu vou fazer o cordão com as 38 correntinhas e eu volto para mostrar o resultado. Meninas, esse é o cordão com as 38 correntinhas. Esse é o cordão com as 38 correntinhas. Agora, eu vou pegar a laçada na agulha e eu vou observar aqui nas minhas correntinhas, contando de trás para frente, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Eu vou pegar a laçada na agulha e vou introduzir a agulha nessa quarta correntinha. Assim. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Dessa forma. Agora, eu vou fazer mais um ponto alto. Percebe que aqui eu tenho um bloquinho com 3 pontos altos? Essas 3 correntinhas e mais 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou pular uma correntinha de base e vou fazer mais um ponto alto. Pega a laçada na agulha, na próxima correntinha de base, outro ponto alto. Pega a laçada na agulha, na próxima correntinha de base, outro ponto alto. Então, eu tô fazendo aqui, olha, bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha de espaço. Então, vou fazer mais uma corrente, deixa eu puxar mais linha aqui, mais uma corrente, vou pular uma na base e vou fazer mais 3 pontos altos, um sobre cada correntinha da base. Assim, então eu vou ter até o final da minha carreira de correntinhas, eu vou fazer
Sempre essa repetição, 3 pontos altos, uma correntinha de espaço, 3 pontos altos, uma correntinha de espaço. A hora que eu terminar, eu volto para mostrar o resultado. Então, essa é a nossa carreira pronta. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos com 3 pontos altos. Eles são separados por uma correntinha de base. Então, agora eu vou ensinar vocês a fazer a volta aqui, tá? Então, aqui no último ponto alto, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, pegar a laçada na agulha e introduzir a agulha na mesma correntinha de base que eu fiz o último ponto alto, tá? Nós vamos trabalhar aqui dentro da mesma corrente 3 pontos altos. Então, 1, 2, 'Deixa eu puxar mais o fio. 3 pontos altos. Então, ficou assim o cantinho do trabalho. Eu vou fazer mais 3 correntes. Então, 1, 2, 3 correntes. E ainda na mesma, eu vou fazer mais um ponto alto. E aqui já vou aproveitar para dar uma dica de como esconder esse fio do início, tá? Vocês podem segurar ele aqui junto ao seu trabalho e conforme vocês forem fazendo os pontos altos, ele vai ficando aqui escondidinho. Ou você pode deixar para esconder no final, usando uma agulha que você tenha preferência. Então, aqui eu fiz um ponto alto na mesma argolinha. Agora, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de base da carreira anterior. Assim. Então, percebe que aqui eu já tenho o canto do trabalho pronto. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Então, eu fiz a quina do nosso trabalho, o cantinho aqui, ó. Agora, eu vou seguir fazendo a mesma repetição. 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos e uma correntinha, até o final do nosso trabalho. Vou fazer o canto do trabalho da mesma maneira que eu fiz esse canto, e aí eu volto para mostrar o resultado. Então, aqui eu tô no cantinho do trabalho, já fiz dos dois lados. Fiz 3 correntinhas e agora eu tenho que prender o fio nesse ponto alto de base aqui, certo? Então, eu vou introduzir a agulha na última correntinha desse ponto alto, puxar o fio passando pelas correntinhas, né, pelo ponto alto e pela última correntinha que eu fiz, assim, ó. Então, aqui eu tenho um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir com 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3 correntinhas, que vai me dar a altura de um ponto alto. Eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou pegar a laçada na agulha e vou trabalhar dentro desse espacinho, entre os dois bloquinhos, eu vou trabalhar aqui 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Daí, eu vou fazer uma correntinha de espaço. Deixa eu puxar mais fio aqui. Vou fazer uma correntinha de espaço e vou fazer 3 pontos altos sobre aquela correntinha que eu tive que fazer na carreira anterior, lembra? Entre um bloquinho e outro de 3 pontos altos. Então, aqui eu faço 3 pontos altos de novo. Eu vou fazer mais uma correntinha de espaço e vou trabalhar aqui dentro 3 pontos altos. Assim. E vou seguir fazendo essa repetição, fazendo 3 pontos altos e uma correntinha de espaço. A hora que eu chegar no canto, eu volto para mostrar o resultado. Então, essa é a minha carreira pronta. Então, aqui eu subi 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e fiz mais uma correntinha
para dar o espaço entre um bloquinho e outro do trabalho, veja. Então, aqui eu tenho um total de 4 correntinhas. Daí, eu peguei a laçada na agulha, trabalhei 3 pontos altos sobre aquela correntinha da base da carreira anterior. Eu segui fazendo isso até o final da minha carreira, mas quando eu cheguei aqui no final, se vocês perceberam aqui, ó, eu tenho aquelas 3 correntinhas que correspondem ao canto do trabalho, que eu fiz na carreira anterior. Então, eu fiz no último espaçamento 3 pontos altos, uma correntinha de espaço, agora eu vou pegar a laçada na agulha, então eu vou vir aqui na quina do trabalho e vou trabalhar 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Para eu conseguir fazer a volta do trabalho, eu tenho que fazer aqui mais 3 correntinhas. 2, 3. Pegar a laçada na agulha e no mesmo espacinho, ainda fazer 3 pontos altos novamente. 1, 2, 3. Então, aqui é o canto do meu trabalho. Eu vou fazer, então, mais uma correntinha de espaço e passar para o próximo canto do trabalho, aqui. Nele, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2. Deixa eu puxar mais o fio aqui, peraí. 2, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Peraí que o meu fio desfiou aqui, ó. Pega a laçada na agulha, 3 pontos altos. Então, o canto do nosso trabalho, a quina desse tapete, ela vai ser sempre composta por 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, como foi feito aqui. Assim, certo? O restante do trabalho, ele vai ser feito da mesma maneira que nós fizemos as carreiras anteriores. Sempre que eu for fazer a quina do trabalho, aqui a volta, aqui nos cantinhos, eu vou ter 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Por que aqui eu faço mais correntinha? Eu faço mais correntinha na quina para fazer a volta aqui, para eu conseguir virar o trabalho. Se eu colocar menos correntinha, eu vou ter muito repuxado o canto do trabalho. Se eu colocar mais que 3 correntinhas, muitas mais, eu vou ter aqui muito frouxo o canto do trabalho. Então, a chance dele embabadar, né, dele fazer aqueles babados, aquelas voltas, na hora que a gente lava o trabalho, é grande, tá? Então, o ideal é você ir fazendo de acordo com o seu ponto e ir apoiando sobre a mesa ou no chão, o que você achar melhor, numa superfície reta o seu trabalho e vendo que ele fica mais assentado com aquela quantidade de correntinhas. Porque às vezes o meu ponto é mais solto que o seu. Então, na hora de você fazer, 3 correntinhas aqui vai ficar pouco. Então, se você vai precisar dar 4. Como que eu vou saber se 3 é o suficiente ou eu preciso de mais? Eu tenho que apoiar o tapete na superfície reta, né, lisa, e acompanhando como é que ele tá ficando. Se ele tá tendo um bom caimento ou não. Agora, quanto à quantidade de carreiras, você pode ir fazendo quantas voltas você quiser até o final do trabalho, de acordo com a necessidade e o tamanho que você precisa que fique esse trabalho. Esse é um tamanho de trabalho para um tapete de porta, tá? Então, eu vou fazer uma quantidade de carreiras que seja suficiente para o tamanho que eu quero que o tapete cubra. Agora, se você quiser fazer uma passadeira, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar a quantia de correntinhas aqui, no meio do trabalho. Então, para fazer uma passadeira, o aumento tem que ser aqui, tá? Agora, se você quer que o seu trabalho não fique tão comprido e que ele fique mais com uma largura maior, então você pode fazer menos correntinhas. Ou ainda, se você acha que a proporção desse tapete é boa, só que você quer ele maior um pouco, você pode aumentar a quantia de voltas no trabalho. Quanto ao bico, qualquer bico que você fizer nesse trabalho vai ficar bom. Eu vou terminar essa carreira e eu volto para filmar para vocês o bico que eu fiz no meu trabalho. Então essa é a nossa segunda carreira pronta, tá? Eu fiz a segunda volta já no tapete. E agora, como esse é uma amostra, eu vou dar uma ideia para vocês de qual bico que eu vou utilizar.
Claro que eu vou fazer mais carreiras, só que se eu fizer muitas carreiras, fica ruim para eu mostrar aqui para vocês. Vocês podem fazer essa repetição para quantas carreiras você quiser. Então, deixa eu fazer uma amostra aqui de ponto. Então, eu já fechei aqui, tá? Fiz um ponto baixíssimo, ok? Então, aqui eu vou subir 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pegar a laçada na agulha, só que agora, em cima desse ponto onde eu estou, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, 1, 2. Percebe que eu fiquei, então, com um total de 3 pontos altos, só que em cima do mesmo ponto de base. Agora, eu vou pegar, vou dar um espacinho e vou prender o meu ponto aqui, fazendo um ponto baixo. Assim. Então, para dar sequência no meu trabalho, eu vou fazer mais 3 correntinhas. Pegar a laçada na agulha. Em cima desse ponto baixo, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Assim. Então, eu fiquei com um total de 3 pontos altos. As correntinhas que eu fiz, que dão a altura de um ponto alto, e mais 2 pontos altos. Então, eu vou dar um espaçamento e vou fazer um ponto baixo. Olha que delicadinho que ficou. Eu vou fazer mais uma vez. Então, ó, 1, 2, 3 correntes. Pega a laçada na agulha, em cima do ponto baixo, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, 1, 2. Então, eu fiquei com um total de 3 pontos, as correntinhas do início e mais 2 pontos altos. Vou pegar, dar um espaçamento e fazer um ponto baixo. Esse acabamento, ele pode ser feito em toda a volta do trabalho, independente da quantidade de carreiras que foram feitas. Então, agora eu vou fazer mais carreiras no meu trabalho e eu volto para mostrar ele já pronto para vocês. Meninas, esse é o meu tapete pronto, tá? Aqui é o centro dele, ó, a carreira de correntinhas dele. Percebe que daqui para cima, olha, eu fiz muitas carreiras. Eu vou contar aqui para vocês terem uma noção de tamanho, ó. Então, aqui é o centro, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras, com a mesma repetição, né, que é 3 pontos altos e uma correntinha. Lembrando que aqui o canto do nosso trabalho, ele é composto por 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, tá? Fiz sempre essa repetição aqui no canto. E aqui na lateral do nosso trabalho eu vou ter 3 pontos altos e uma correntinha de espaço. Quanto ao bico de acabamento, eu fiz então como eu disse para vocês, tá? Olha, 3 correntinhas, 2 pontos altos aqui, certo? E um ponto baixo para segurar o trabalho. Aí no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo, eu subi 3 correntinhas, 2 pontos altos e aí um ponto baixo para segurar. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado do artesanato de hoje. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Crochê da Camila. Até a próxima!